Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus esteja sobre tua vida e a tua família. Culto da Vitória aqui, mais uma palavra do Senhor ao teu coração. Jesus, a esperança que transforma. É a terceira semana que nós estamos meditando sobre esse tema e hoje aí nós temos aí um subtema. Cada um dá aquilo que tem. Com certeza você já ouviu muitas pessoas dizendo isso. Cada um dá aquilo que tem. Eu quero compartilhar um pouco disso com você nessa noite, nesse culto da vitória. O texto que eu quero ler, ou o versículo a princípio que eu vou estar lendo nesse momento aqui, encontra-se em Atos capítulo 3. Um texto muito conhecido de nós, de um homem paralítico, desde nascença, que vivia a mendigar na porta do templo chamada Formosa. E Pedro e João, na hora nona, ou às 3 horas da tarde, onde eles estavam indo ali para orar, tem um encontro com esse homem. E ali a vida desse homem é transformada, porque Jesus passou a fazer parte da história dele, assim como em nome de Jesus faz parte da tua história, ou a partir de hoje e agora vai fazer parte da tua história, querido e querida. O texto diz o seguinte: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quero orar com você nessa noite, nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor cada vida, cada família, cada pessoa que está conectada, assistindo essa transmissão ou ouvindo essa transmissão. Que a tua palavra penetre no coração, trazendo cura, libertação, restauração e, acima de tudo, Pai, trazendo salvação a cada uma dessas pessoas. Que o Senhor seja o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia e possa trazer o consolo a esses corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos, é o seguinte, com certeza, assim como eu, você já ouviu essa frase: cada um dá aquilo que tem. E é uma verdade. Nesse tempo de pandemia, essa crise mundial que nós temos visto também o coração de muitas pessoas se compadecendo e ajudando o próximo, procurando ajudar o próximo. E algumas vezes as pessoas feridas também concedem aquilo que ela tem, que é o rancor, é o ódio, e acabam transtornando mais a vida de alguém do que transformando a vida de alguém. No caso, não é o que nós vemos nesse texto. Esse texto traz algo que eu e você devemos viver constantemente. A nossa história, os nossos trajetos, as circunstâncias que vivemos, eu acredito que é totalmente o oposto da história desse homem que já nasceu paralítico, viveu mendigando, dependendo da ajuda das pessoas. Mas talvez você diga: eu não sou paralítico, essa palavra não tem a ver comigo. Mas será que você não está paralisado com as circunstâncias, paralisado com o medo, paralisado dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo? Deus quer te dizer nessa noite, meu querido, levanta-te e anda. Deus quer mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa estrutura, porque Jesus é a esperança que transforma. Creia nisso, que o impossível de Deus vai acontecer em você e através de você. Cada um dá aquilo que tem. E como eu disse, com certeza você ouviu, de repente hoje mesmo você ouviu essa frase: cada um dá aquilo que tem. Vivemos isso nesse tempo, diante dessa crise que tem assolado a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e tem assolado o mundo. É uma realidade mundial. Ela é circunstancial porque tem afetado muitas pessoas nesse momento. Não é algo que vai ser eterno. O que é eterno é a minha vida com Deus, a salvação em Cristo Jesus, o qual Ele pagou um preço por mim e por você. A circunstância que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, ela vai passar. Creia nisso. Não foi diferente na vida aqui de Pedro, queridos, e de João, discípulos de Jesus, que tinham um relacionamento com Jesus, que estavam nesse momento aqui, indo para o templo orar, falar com o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tinha a tratar com o coração deles, com a necessidade deles. E ao chegar na entrada daquela porta, havia um homem paralítico desde a nascença.
o qual estava pedindo ajuda para se manter, para se alimentar, para se vestir. Estava dependente, estava debilitado. Eu vejo que a nossa história, o agir de Deus, o poder de Deus, o mover de Jesus, que é a esperança que transforma, acontece na vida ou através da vida de pessoas que têm um compromisso com Ele, um compromisso de oração, um compromisso da leitura da palavra. A palavra do Senhor diz que deixe-vos a minha paz vos dou, ou seja, Jesus já entregou isso para a nossa vida para que possamos desfrutar de uma vida de paz interior e exterior. Minha esposa, quando eu estou com alguma coisa que eu recebi ou alguma coisa que está acontecendo, ela pergunta para mim, tá feliz? E eu respondo, eu sou feliz. Mas você está contente? Eu sou contente. Agora, é todo momento da minha vida assim, você acha que eu não sinto dor, cansaço, fome, tristeza? Assim como tantos outros líderes evangélicos, pastores, missionários que estão no campo, todos nós temos o nosso dia de mau humor, de adversidade, de problema, de o dedão do pé que se machucou e doeu, feriu. Todos nós passamos por momentos ruins e nós estamos vivendo uma crise mundial ruim. Cada um daquilo que tem, o que eu tenho a oferecer aos irmãos nessa noite é o que a palavra do Senhor pode trazer ao nosso coração como consolo, como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente na hora da angústia. Jesus quer consolar o teu coração, quer te fortalecer, Ele quer ser essa esperança que transforma, assim como transformou a vida deste homem. Então aqueles que oram, aqueles que buscam o Senhor, eles não apenas contemplam o poder de Deus, como participam do poder de Deus. E Jesus está te chamando para ser participante do poder de Deus na sua vida, através da sua vida, para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Nós vamos ver algumas coisas na vida desse homem, queridos, que eu quero compartilhar com você, que nós precisamos aplicar na nossa vida, que nós estamos sujeitos a viver, mas aprender da forma que Pedro e João viviam, que esse homem viveu e aquilo que as pessoas viam. Eu quero compartilhar com você que Jesus sim é a esperança que transforma, tem transformado a minha vida a cada dia, a cada momento, a cada manhã, a cada culto da vitória. Ele é a esperança que transforma e sempre vai ser essa esperança que transforma. Algumas coisas que eu quero compartilhar com você para mudar a sua vida ou a sua perspectiva da vida. A primeira coisa, queridos, eu encontro no texto aqui o verso 4 e o verso 5 dizendo o seguinte: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Queridos, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Para você viver algo novo, seja no período de pandemia, pós-pandemia, ou qualquer outra circunstância que você esteja vivendo, pare de olhar para o fracasso. Exatamente isso. Pare de olhar para o fracasso. Pare de olhar para a ferida. Pare de olhar para circunstâncias adversas e sim olhe para Jesus, que pode mudar cada uma dessas circunstâncias. Mas e se não mudar e eu morrer e assim? Primeira coisa, tenha a sua vida com Jesus, para que se você partir dessa terra, querido, você venha viver ao lado dele eternamente. O céu foi criado para o diabo e seus anjos, não para você, não para mim. Pare de olhar para o fracasso. Lidar com frustração, querido, é complicado. Todos nós lidamos com frustrações a cada dia, a cada momento. É um não que a gente recebe de alguém, é uma mentira que falaram a nosso respeito, é uma dívida que ficou para trás, eu não consegui cumprir com esse compromisso, e tantas outras circunstâncias que trazem a nós o sentimento de fracasso, o sentimento de frustração, decepção. Aqui, a dor, a perda de alguém ou de algo, de um bem, e tantos outros fatores que trazem a nós um sentimento de fracasso. E não foi diferente na vida desse homem. Observe agora a vida que esse homem tinha. Era dependente de ajuda para chegar até a porta chamada Formosa pedir ajuda. A porta poderia ter o seu esplendor, mas a vida desse homem não. Era de sofrimento,
era de dor, era de depender que alguém o carregasse até ali, para que ele pudesse ter a expectativa de voltar com algum recurso para sua casa, ou de obter o alimento daquele dia. Ele não tinha recurso, uma vez que o texto aqui vai informar que ele pedia esmola. E por muitas vezes as pessoas passavam por ele e ele acabava se tornando como um invisível. Algumas vezes nós fazemos isso aí no semáforo. Fingimos que não vemos. Ou não temos um recurso para abençoar a pessoa que está ali. Dar uma ajuda, comprar uma balinha ou dar aquela moeda. Não vou entrar no contexto de que temos, não temos, queremos fazer invisível, não nos importamos com a situação. Mas talvez na vida desse homem, as pessoas tinham recurso, as pessoas poderiam ajudar, as pessoas poderiam dar aquilo que elas tinham, mas não davam. Esse homem acabou-se no decorrer do tempo se tornando invisível diante daquelas pessoas. Pela correria, talvez, pela falta de recurso de poder ajudá-lo, ou porque apenas queriam entrar no templo e sair do templo e não falar com ninguém, porque elas não eram o templo, elas só estavam dentro daquela estrutura. Ele dependia da ajuda daqueles que se compadeciam da sua situação, da sua aflição, da sua dor, da sua problemática. Outros, talvez com recursos, nem o ajudavam. Sai daqui, mendigo, talvez diriam a ele. Você imagina a situação que esse homem vivia diariamente, pois ele estava ali onde pessoas estavam indo buscar a presença de Deus, mas de repente elas saíam daquele templo vazias de Deus. E nós queremos, querido, entender que nós devemos ser o templo do Espírito Santo, não apenas ser cheio do Espírito Santo, mas transbordantes do Espírito Santo para poder dar aquilo que temos, para que jamais venha faltar na nossa vida. Mas ainda assim, todos os dias, aquele homem estava na porta do templo, sendo carregado a mendigar. O fracasso era algo recorrente na vida, na trajetória daquele homem. O fato dele estar ali não era uma questão de perseverança, mas sim de necessidade. Era onde ele conseguia alguns recursos por aqueles que se compadeciam dele e ajudavam. E eu quero dizer para você que esse homem experimentou que Jesus era a esperança que transforma, porque transformou a vida dele. Jesus, a esperança que transforma, fez o impossível acontecer na vida desse homem que deixou de ter expectativas de receber algo. Pediu ajuda, mas não olhava mais para quem o ajudava, porque ele estava olhando para o fracasso. Ele pedia ajuda, e você com certeza já viu pessoas pedindo ajuda, mas não olhando para você. Sentimento de fracasso, sentimento de vergonha, sentimento de decepção, de frustração. Esse homem estava vivendo essa realidade. Precisamos parar de olhar para o fracasso, para o problema, para a crise que nós estamos vivendo, ou ainda iremos viver lá na frente. Mesmo que isso seja recorrente, nós precisamos aprender a olhar para o futuro, entendendo que Deus tem coisas maiores para realizar em nós e através de nós, hoje e sempre. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É olhar para aquilo que a palavra de Deus promete a cada um de nós e apegarmos a ela, mesmo diante dos dias maus. Pedro e João então chamam a atenção desse homem: olha para nós. Olhe para nós. Ou seja, dizendo para ele: homem, na sua frente tem solução. Então pare de olhar para o chão. Pare de olhar para o fracasso. Olhe agora para a oportunidade que Jesus está te dando hoje, agora. Jesus é a esperança que transforma, e assim o fez na vida desse homem. Foi mais o que ele pode fazer conosco hoje, com aqueles que estão conosco, com a tua empresa, com o teu negócio, onde você trabalha, onde você estuda, dentro da tua casa, dentro do teu lar, onde você está inserido, querido. Jesus é a esperança que transforma. Então pare de olhar para o fracasso e olhe para aquilo que Jesus pode fazer em você e através de você. Levanta a tua cabeça, olhe para frente, porque é isso que mais importa hoje agora.
o que passou ficou para trás. A palavra do Senhor vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor ainda vai dizer, prossigo para o alvo, adiante, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que está adiante, é o que está à nossa frente. Então pare de ficar cabisbaixo, abatido, com sentimento de fracasso. Jesus quer te levantar, quer mudar a tua história. Uma segunda circunstância que eu encontro nesse texto, que nós devemos olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vida. Atos capítulo 3, o verso 6 e 9 vai dizer o seguinte: e disse Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Queridos, esse homem aqui, e assim como eu e você, recebeu o que ele não pediu, mas ele recebeu aquilo que ele necessitava. Talvez o que você quer, o que você deseja, o que você está pedindo, não é o que você necessita, e por isso você ainda não recebeu. Jesus está olhando, Jesus está dizendo que Ele é a esperança que transforma, para conceder a você aquilo que você necessita, e não o que você quer. O que você quer é bônus, quando Ele nos concede. A única expectativa desse homem era obter algum valor para se sustentar, ou até para ajudar no sustento do seu lar. O texto não vai dizer se ele constituiu uma família, mas vai narrar que ele tinha uma debilidade desde que nasceu. Ele era paralítico. O seu olhar agora de esperança era de uma moeda, que iria suprir a necessidade daquele momento, daquela hora, daquela circunstância, para comer um prato de comida, ou para comprar uma roupa nova para aquele dia, ou para levar um sustento para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, seus pais, seus irmãos. Era uma ajuda que iria entrar para aquele momento. Seu olhar então era de esperança por uma moeda, e as nossas frustrações, querido, algumas vezes fazem que a nossa perspectiva fique no mal do momento, sem expectativa do futuro, sem uma perseverança do futuro, sem um olhar de mudança do futuro. Esse homem estava assim. Talvez a primeira frase que ele ouve ali, dizendo, olha para nós, ele fala assim, hoje eu vou receber, são duas pessoas falando, olha para nós, hoje eu vou receber aqui bênção dobrada, 2 moedas. Mas talvez a outra frase que vem em seguida, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Talvez para aquele homem, mandou olhar para vocês, para quê então? Perder tempo. Eu preciso da moeda. Mas a frase não termina aí. Ele vai dizer assim, o que eu tenho, eu te dou. E isso muda toda a história, queridos. Muda a realidade desse homem. Muda a realidade daqueles que estavam no templo. Aqueles que viram esse homem posteriormente. Porque o que ele recebeu era o que ele necessitava. Não para aquele dia, mas para o restante da tua história. O que Jesus quer fazer na sua vida é para o restante da tua história. E não suprir uma provisão de um momento. Ele é a esperança que transforma hoje, sempre, sempre será. O que é que você necessita que Jesus faça por você e através de você, da tua casa, da tua família, dos teus empreendimentos, queridos? Ele recebe uma palavra que muda a tua história, levanta e anda. Aqui ele pode agora se colocar de pé, ele pode se locomover, ele deixa de estar paralisado fisicamente, debilitado emocionalmente. Ele deixou a sua história de fracasso para trás, que agora ele não olha mais para trás, ele não olha mais para o chão, agora ele consegue olhar adiante. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, na tua família. Agora ele não vai mais depender da ajuda para chegar ali. Ele pode se locomover até ali quando quiser. Agora ele tem a oportunidade de ir e de vir.
sozinho. E o verso 16 desse capítulo vai dizer, quando Pedro começa a pregar, quando eles começam a anunciar o evangelho ali, daquilo que o Senhor fez na vida daquele homem, porque as pessoas ficaram abismadas, pois aquele homem vivia a mendigar na porta do templo. Agora esse homem entrou louvando a Deus, saltando, andando e glorificando ao Senhor, e as pessoas observam, não era aquele homem? Sabe por que Jesus é a esperança que transforma? Então Pedro anuncia que Jesus mudou a história daquele homem. O verso 16 vai dizer assim: agora vocês estão observando esse homem em perfeita saúde. É isso que o Senhor quer trazer na nossa vida, queridos. Saúde física, emocional, espiritual, financeira. Não porque Ele vai te dar dinheiro não, tá? Não. Mas vai te ensinar a administrar o dinheiro que você tem. Tá? É essa a questão. O que isso traz para cada um de nós é que às vezes nós queremos aquilo que nós não precisamos, não necessitamos. Jesus, que é a esperança que transforma, quer levantar a mim e a você todos os dias dessa frustração, a decepção das coisas que ficaram para trás e não seguiram adiante. E aí nós olhamos apenas o problema, a circunstância e o fracasso. E esse sentimento de fracasso vai nos afundando cada vez mais. E esse homem estava vivendo isso. Mas Pedro e João chamam a atenção dele. Olha para nós. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Querido, querida, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Para de olhar para o fracasso, para de olhar para o problema. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele quer mudar a tua história, a tua vida, a tua família, teus negócios, teus empreendimentos. E que assim seja, para a honra e glória do nome dele. Toma-o pela mão. Não bastou apenas uma palavra, eles o levantaram. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te levantar, para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer, até que você consiga caminhar, querido. Chega de andar sozinho. Aqui este homem agora em perfeita saúde, física, emocional, espiritual e financeira. Por que eu digo financeira, queridos? Como eu disse, não estou falando de uma teologia da prosperidade, mas de uma realidade. Esse homem agora não precisa mais chegar à porta do templo e pedir esmola. Agora ele consegue produzir, agora ele pode trabalhar, agora ele consegue seguir uma vida normal, porque ele está em perfeita saúde, física, emocional e também espiritual, porque Jesus curou o coração dele. Esse homem passa a caminhar com eles, adentrou louvando a Deus. É isso que o texto está dizendo. Esse homem mudou a sua vida, mudou a tua história. E é isso que o Senhor quer fazer em você, em nome de Jesus. Nós precisamos entender algumas circunstâncias que precisam acontecer na nossa vida, querido. Pare de olhar para o fracasso. Deus quer te dar o que você necessita e não o que você quer. Para isso, levanta-te, anda, olhe para o Senhor e não para as circunstâncias, para os problemas. Eu quero ainda dizer o seguinte, Atos capítulo 3, o verso 8 e 9, vai dizer o seguinte: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. 3 verbos de ações, que ele poderia até louvar a Deus, porque isso aí é com a vida, e não com as nossas debilidades. Mas ali vai dizer que ele estava andando, saltando e também louvando a Deus, porque ele estava mendigando antes. O texto vai informar que agora ele passa a fazer 3 coisas que ele não fazia antes. Sabe que isso nos ensina? Nessa terceiro princípio ou terceira lição, chegou o tempo de celebrar e de se alegrar. Como eu disse, a minha esposa algumas vezes pergunta: você está feliz? Eu sou feliz. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu ganho, mas por causa daquilo que Jesus fez dentro de mim, da minha história, da minha vida, daquilo que Ele me tornou. A alegria é fruto do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu sou feliz, mas há momentos em que eu fico mais feliz por essas circunstâncias. Eu sei que nós estamos sujeitos a diversas adversidades,
a todo dia, a todo momento, a toda hora. Fomos pegos de surpresa com essa pandemia. E todos os planos de 2020 que planejamos, ansiamos, infelizmente, muitos deles não aconteceram. Com Jesus, o tempo de celebrar e se alegrar se torna realidade. Eu quero convidar você, querido, a deixar Jesus fazer parte da tua história. O poder de Deus na vida desse homem mudou a sua condição, a sua aflição, a sua frustração. Foi visível a todos que o conheciam, porque olhavam para aquele homem e falavam assim: o que aconteceu que agora ele anda, ele pula, ele salta, ele adora a Deus, coisas que ele não fazia antes, porque Jesus mudou a história dele. Jesus é a esperança que transforma, quer mudar a tua vida, a tua história. Jesus muda vidas, muda histórias, assim como mudou a vida desse homem, a história desse homem, assim como mudou a minha vida e mudou a sua vida, e vai mudar ainda, em nome de Jesus. Agora ele entra no templo, coisa que ele não fazia antes. E nós, queridos, através do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, nos faz ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, não é a estrutura que é a igreja. Eu sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Ele entrou, louvou a Deus, e eu pergunto: o que é que você precisa? E não o que você quer que Jesus trabalhe em você hoje. Tudo que fazemos, tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, o Senhor Jesus precisa ser glorificado. E esse homem recebeu uma bênção, e ele glorificou a Deus pelo que o Senhor fez nele. É tempo de você glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito em você, e Ele vai fazer através de você. Agora, para que eu e você possamos experimentar isso na nossa vida, queridos, nós precisamos enfatizar algumas coisas. O verso 19 desse mesmo capítulo vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Algumas coisas que eu anotei aqui, para encerrar essa reflexão, que precisa acontecer na nossa vida. A primeira delas é o arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento, é metanoia. Eu convido você a ocupar a tua cabeça com aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é digno, aquilo que é justo. A palavra do Senhor diz isso, que nós devemos ocupar a cabeça com isso. Filipenses 4:8, tudo que é digno, tudo que é puro, tudo que, se alguma virtude, algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra do Senhor lá em Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim então, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, arrependimento. Você precisa mudar quem você é, o que você faz, o que você ouve, o que você vê. Amar mais, julgar menos. Estender a mão e não apontar o dedo. São frases repetitivas que eu falo constantemente. Em seguida, convertei-vos. Conversão é mudança de trajeto, é mudança de vida. Mudança de caminho, de atitude. Onde você está, com quem você está. As oportunidades são dadas diariamente, assim como esse homem. A oportunidade chegou naquele dia na vida dele. E assim é na sua vida, em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero dizer para você, atrelado a esse versículo, queridos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É o propósito. O propósito aqui é ter os nossos pecados perdoados. O propósito aqui é para que tenhamos tempos de refrigério. Essa palavra aqui no grego, de acordo com o dicionário, vai dizer que refrigério é recuperação de fôlego. E eu acredito que nesse tempo de pandemia o que nós precisamos é de fôlego. É ter uma boa respiração, um ar limpo. É a oportunidade de entender que agora posso respirar tranquilamente. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida. Te dar um tempo de refrigério. Refrigério ainda quer dizer reanimação. A palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus está te convidando a caminhar com Ele, querido. Ele quer te dar descanso. A palavra ainda no grego quer dizer reavivamento. O Senhor quer nos reavivar.
Queridos, cada um dá aquilo que tem. E o que eu tenho te dar nessa noite é justamente essa palavra. Que Jesus é a esperança que transforma. Chega então de ficar olhando para o fracasso. Vai te causar depressão, angústia, tristeza, dor, medo, desconfiança. Jesus veio te dar vida e vida em abundância. Jesus quer te dar aquilo que você necessita e não o que você quer. O que você quer é bônus. Algumas vezes ele te concede algo mais. A palavra dele vai dizer isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo seu poder que opera em nós. Então, de acordo com o poder de Deus que opera em nossa vida, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olhe para frente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pare de ficar olhando as circunstâncias, as crises, o fracasso, a ferida. Olhe para Jesus. Ele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. E entenda que é tempo de celebrar e se alegrar. E que esse tempo seja constante na tua vida, na tua história, na tua família. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada vida, família, sonhos que foram com sentimento de fracasso, que o Senhor esteja visitando, guardando, livrando, sustentando, que a vontade do Senhor que é boa, é perfeita e agradável se cumpra na vida deles e através da vida deles. Que eles possam se levantar, andar, glorificar ao Senhor, que eles possam ver o impossível do Senhor na vida deles e através da vida deles. É a tua palavra que diz que tudo aquilo que é impossível ao homem, para o Senhor não é impossível. Então que se cumpra a tua vontade, o teu querer neles e através deles, e eles possam ver o agir do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua noite e a tua semana em nome do Senhor Jesus e até o próximo culto da vitória. Até mais. Deus te abençoe.